Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre uma técnica de aprendizagem que pode ajudá-lo a aprender qualquer coisa de maneira rápida, mesmo que seja um assunto complexo ou novo para você. Essa técnica é chamada de técnica Feynman e foi desenvolvida pelo físico Prêmio Nobel Richard Feynman. A técnica Feynman é um método simples e eficaz de aprender qualquer coisa. Ela se baseia em 4 passos. Escolha um assunto ou conceito que você queira aprender. Faça uma lista de tudo o que você sabe sobre esse assunto. Explique o assunto para alguém. Identifique as áreas em que você ainda tem dúvidas. Passo 1. Escolha um assunto ou conceito. O primeiro passo é escolher um assunto ou conceito que você queira aprender. Pode ser qualquer coisa, desde um tópico de história até uma habilidade técnica. Passo 2. Faça uma lista de tudo o que você sabe. O próximo passo é fazer uma lista de tudo o que você sabe sobre o assunto escolhido. Isso pode ser feito escrevendo, falando ou desenhando. É importante ser honesto consigo mesmo e incluir tudo o que você sabe, mesmo que seja pouco. Passo 3. Explique o assunto para alguém agora. Você vai tentar explicar o assunto escolhido para alguém. Isso pode ser feito conversando com um amigo, um familiar ou até mesmo com um boneco. O objetivo é ser capaz de explicar o assunto de forma clara e simples, usando linguagem que qualquer pessoa possa entender. Passo 4. Identifique as áreas em que você ainda tem dúvidas. Depois de explicar o assunto, você vai identificar as áreas em que ainda tem dúvidas. Essas são as áreas que você precisa estudar mais para entender melhor o assunto. Aplicando a técnica Feynman em exemplos práticos, vamos ver alguns exemplos práticos de como aplicar a técnica Feynman. Exemplo 1. Aprender sobre o Sistema Solar. Vamos supor que você queira aprender sobre o Sistema Solar. Passo 1. Escolha um assunto ou conceito. O assunto escolhido é o Sistema Solar. Passo 2. Faça uma lista de tudo o que você sabe. Você sabe que o Sistema Solar é composto por um Sol e 8 planetas. Você também sabe que os planetas giram em torno do Sol e que alguns deles têm luas. Passo 3. Explique o assunto para alguém. Você começa explicando que o Sistema Solar é um conjunto de planetas que giram em torno do Sol. Você também explica que os planetas são corpos celestes que orbitam o Sol e que alguns deles têm luas. Passo 4. Identifique as áreas em que você ainda tem dúvidas. Depois de explicar o assunto, você percebe que ainda tem algumas dúvidas. Você não sabe, por exemplo, quais são os nomes dos planetas e suas características. Exemplo 2. Aprender a tocar um instrumento musical. Vamos supor que você queira aprender a tocar um instrumento musical como o violão. Passo 1. Escolha um assunto ou conceito. O assunto escolhido é tocar violão. Passo 2. Faça uma lista de tudo o que você sabe. Você sabe que o violão é um instrumento musical de cordas. Você também sabe que as cordas do violão são tocadas com os dedos ou com uma palheta. Passo 3. Explique o assunto para alguém. Você começa explicando que o violão é um instrumento musical de cordas que é tocado com os dedos ou com uma palheta. Você também explica que as cordas do violão são afinadas em diferentes notas musicais. Passo 4. Identifique as áreas em que você ainda tem dúvidas. Depois de explicar o assunto, você percebe que ainda tem algumas dúvidas. Você não sabe, por exemplo, como fazer os acordes básicos do violão. Vantagens da técnica Feynman. A técnica Feynman oferece uma série de vantagens para o aprendizado. Ela é eficaz. A técnica Feynman ajuda você a aprender qualquer coisa, mesmo que seja um assunto complexo ou novo para você. Eficiente. A técnica Feynman é um método simples e rápido de aprender. Richard Feynman foi um físico teórico norte-americano, nascido na cidade de Nova York e frequentemente lembrado como um dos mais brilhantes e influentes físicos da segunda metade do século XX.
Em 1965, Feynman foi laureado com o Prêmio Nobel de Física por suas descobertas no campo da eletrodinâmica quântica. Richard Feynman formou-se em física em 1939 no Massachusetts Institute of Technology, MIT. Em seu trabalho de conclusão de curso, ele propôs uma nova maneira de calcular forças intermoleculares. Em 1942, doutorou-se pela Universidade de Princeton. Se você se interessou por essa técnica, inscreva-se para não perder os próximos conteúdos.